Vamos iniciar então. Murilo, muito obrigada por nos atender. Boa tarde a você e já vou emendar a primeira pergunta, fazendo uma análise aí dos últimos 4 anos. Você se sente mais preparado do que o Murilo de 4 anos atrás para enfrentar uma eleição e também a Prefeitura de Limeira? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a Rádio Educadora. É um prazer estar aqui. Olha, Nani, eu acho que, aliás, eu tenho certeza que ao longo desses 4 anos a gente ganhou mais experiência. Eu ganhei como pessoa porque eu fui deputado estadual, atuei junto a 3 governadores do estado de São Paulo, atendi demandas dos municípios e principalmente atuei aqui em Limeira. E esse relacionamento que eu tive conhecendo a Assembleia Legislativa de São Paulo, conhecendo como funciona o governo do Estado, tendo uma preocupação que eu sempre tive, mas lidando de forma direta com os problemas da cidade e vendo como é que a gente conseguiria resolver cada um desses, eu entendo que ao longo desse tempo eu ganhei mais conhecimento do ponto de vista da gestão pública. Agora, o que nós temos que fazer é discutir realmente o que a cidade precisa para os próximos anos. Eu entendo que Limeira, nesses 4 anos, ela não se desenvolveu. Então, nós temos ouvido as pessoas reclamarem em relação a como a cidade está, os empregos hoje, tem muita dificuldade para que as pessoas possam conseguir emprego. A prefeitura, enquanto eu fui deputado estadual, ela não teve uma atuação junto ao governo do estado, muito das tratativas que a gente fez para que Limeira conseguisse se desenvolver, a gente não conseguiu em virtude de não ter um trabalho conjunto com a prefeitura. Então, esse trabalho que foi feito ao longo do meu mandato como deputado, também acompanhando minha mãe como vereadora e ouvindo a cidade, eu entendo que nós, tanto eu quanto as pessoas que estão comigo hoje, estão mais preparadas para este ano e para o futuro aqui na gestão de Limeira. Murilo, o seu marqueteiro da campanha passada, da campanha para a prefeitura, Beto Fagundes, deve ser o marqueteiro da campanha do seu, agora futuro adversário, em outubro, Betinho Neves. Questões estratégicas, você se ressente disso? Você acha que isso pode te atrapalhar? Quem é que vai cuidar do marketing da sua campanha, dada essa ausência do Beto Fagundes, que me parece foi importante na sua campanha de 2020, quando você chegou ao segundo turno e teve 60 mil votos? Caio, a minha preocupação é com a cidade de Limeira. Me intriga muito as pessoas ficarem discutindo intrigas políticas e discutindo sobre quem vai estar com quem, quando, na verdade, a nossa maior preocupação tem que ser como é que a gente vai conseguir melhorar a educação da cidade. Porque se você conversar com os professores, eles estão extremamente preocupados com a educação em Limeira. Se a gente conversar com os empresários que querem investir aqui em Limeira, eles dizem que a prefeitura não é parceira e não dá incentivo para as empresas que aqui estão ou que as multinacionais que vão vir. Então, desde quando acabou minha eleição em 2020, graças a Deus, eu consegui me juntar com pessoas melhores, que fazem um bem para mim, que são pessoas que são de Limeira de verdade e que querem um bem da cidade. E de lá para cá, o que a gente fez foi fiscalizar a prefeitura de Limeira e entender que o modelo de governo que eles estão fazendo não está correto. Por exemplo, eu vim aqui hoje para discutir com vocês como é que pode uma prefeitura de Limeira tirar 5 milhões de educação e colocar para uma empresa de ônibus e depois negar o reajuste para os professores. Ela tirou um recurso que é da educação e que fez falta na educação depois. Então eu venho me preparando ao longo desses anos justamente para trazer para a sociedade limeirense que a gente tem que parar de politicagem e a gente tem que começar a discutir sobre gestão. Porque se isso não começar rápido em Limeira, a cidade ela vai perder os próximos 10, 20 anos, isso é incalculável. A gente tem que se preocupar realmente com as crianças que estão lá. E é isso que eu quero colocar à disposição de vocês. Eu acho que é importante que a gente discuta o que a cidade realmente precisa. Vou perguntar ao nosso Rafa. Eu quero fazer um comentário, só para concluir, Caio. Por favor, a gente não está te ouvindo tão bem como gostaria. Eu acho que nós vamos precisar reconectar o Murilo, se você puder. Como é que é, Rafa? Diminuir um pouco o nível do microfone do Murilo, porque está estourando, né? Está rachando um pouco aqui, Murilo. Então, fique tranquilo com relação ao tempo, nós vamos devolver o tempo a você, mas é importante, nós estamos te vendo perfeitamente e te ouvindo, ainda que quase com toda a nitidez, está rachando um pouquinho o microfone. Se você puder tirar um pouquinho de volume... Melhorou? Ainda não. Se você puder tirar um pouquinho de volume do seu microfone,
nós ganhamos, nós compensamos essa diminuição do volume aqui, né, para que o Murilo possa participar em igualdade de condições. A gente vê perfeitamente o Murilo. Você pode falar um pouquinho com a gente, só a título de teste, Murilo? Para a gente ver se está... Testando. Agora me parece que melhorou e a gente vai te ouvir perfeitamente e vai conseguir seguir a entrevista com a melhor qualidade de som possível. Você estava dizendo alguma coisa e eu te interrompi. Pode completar, Murilo. Olha, Caio, o que eu estava dizendo é que o eleitor não aceita mais candidato que é produto de marketing. O que o eleitor precisa, que é o que ele está pedindo, é que tenham políticos reais, políticos que se preocupem, que discutam o que a cidade realmente precisa. Então eu sou contra essa ideia do marqueteiro, eu sou contra essa questão de estratégia de campanha. O que eu tenho feito ao longo desses 4 anos é realmente ouvir pessoas, ouvir empresas, ouvir o que o limeirense está passando, o que os servidores públicos na prefeitura estão passando, porque eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar para a sociedade é demonstrando o que a cidade realmente precisa. Esse mundo que envolve a propaganda política, essas estratégias de marketing, eu acho que o próprio eleitor já não aceita mais isso. Eu sou muito grato a Deus por ter pessoas ao meu lado que elas foram selecionadas e que a gente conseguiu separar o joio do trigo. Hoje nós temos pessoas que são de Limeira e que realmente estão preocupadas com o futuro da nossa cidade. Fernando? Murilo, uma boa tarde para você. Posso entrar agora num assunto, Caio, que eu sempre fiz aqui essa pergunta para os candidatos, na questão da segurança pública. Eu acho que é um assunto bem polêmico e todos eles responderam, Murilo. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Como você vê uma solução para tentar acabar ou pelo menos diminuir o pancadão? Tem solução esse problema na nossa cidade? Fernando, boa tarde. O pancadão, o rolezinho é o seguinte, o jovem, ele quer se divertir e eu defendo para que o jovem possa ter o seu direito de se manifestar, mas não perto da casa daquele morador, daquele trabalhador que quer dormir cedo porque vai acordar cedo para ir trabalhar ou dessa mãe que tem uma criança pequena. Então, desde 2020, eu já venho defendendo a ideia de que a prefeitura tem que criar um centro de jovens. Lá em 2020 eu dizia, um parque da juventude, longe do bairro. Então, por exemplo, o pessoal que mora no Belinho Ometo tem uma área mais afastada que a prefeitura pode criar um lugar para que o jovem possa ir lá se divertir, se manifestar, fazer as suas festas com o som distante da onde o pai e a mãe da família, da onde eles estão dormindo, para que não possam incomodá-los. Então nós temos que respeitar o direito do jovem de se manifestar e também temos que respeitar o direito da família de ter o seu lar, ter o seu descanso após um dia de trabalho. Por isso, a prefeitura tem que fazer isso na cidade, tendo um centro para o jovem, para que ele possa se divertir longe das casas onde as pessoas descansam. Murilo, queria falar de educação, porque durante a greve dos servidores públicos aqui de Limeira, bem recente, você foi muito às redes sociais e fez críticas à atual gestão, na forma de lidar com a greve. Você até citou falta de diálogo e etc. Então, quais são os seus planos para a educação? Porque a gente sabe que a categoria da educação é uma das mais engajadas e a educação está muito em evidência. A gente percebe que o eleitor de Limeira aguarda aí uma resposta dos pré-candidatos em relação à educação. Mas o que você vai fazer de diferente para esta área, especificamente, se você for eleito? Nani, primeiro que eu repudio o que a prefeitura fez de tirar 5 milhões de reais da educação e colocar para uma empresa de ônibus. Esse recurso fez falta depois para os professores, fez falta para os alunos, para todos que estão envolvidos na educação. A prefeitura tem que gastar no mínimo 25% do seu orçamento na educação, mas eu defendo que se gaste mais, pelo menos uns 27%, porque depois, quando o Tribunal de Contas vai analisar as contas da prefeitura, pode ser que ele glose algo e essa porcentagem reduza. Por isso que é necessário que a prefeitura gaste mais do que o mínimo necessário na educação, no mínimo 27%. O tratamento, Nani, tem que ser mais humanizado. O professor tem que ter os seus direitos respeitados, porque o professor motivado, ele motiva o aluno, ele dá uma boa aula. Hoje, as salas de aula faltam carteiras, faltam cadeiras, faltam armários. A Prefeitura de Limeira fez uma compra de mais de 30 milhões de reais em utensílios de robótica, só que esse investimento
ele tem que ser feito depois. É necessário que primeiro a prefeitura foque nos profissionais. Hoje nós temos os professores desmotivados. Vocês se lembram que tinha um centro de formação de professor? Para que a prefeitura ajudasse o professor, para que ele pudesse fazer cursos, para que ele pudesse se aprimorar mais, porque os professores e todos os profissionais da educação, eles têm vontade de se desenvolver mais para poder entregar uma educação melhor para o aluno. Só que da forma como está sendo, eles estão desmotivados. Então, o primeiro passo é esse. Materiais didáticos está em falta e a prefeitura tem recurso. A prefeitura de Limeira é uma das 20 prefeituras que mais recebem recursos no estado de São Paulo. O que está faltando nesse caso é a gestão. Quando o secretário da Educação assumiu a secretaria, ele quis fechar escolas para poder reduzir o gasto e para poder economizar. Essa foi uma decisão errada. Não se economiza na educação, não se economiza com o profissional da educação. E Limeira fechou escolas. A escola de Jardim Vanessa foi fechada, a escola do Parrom, que foi fechada. O que tem que ser feito? Limeira tem que voltar a construir escola nas regiões onde a cidade está crescendo. Então tem toda aquela região do Nobreville, Palmeira Real, é uma região que a cidade está crescendo e tem que ter uma escola naquela região. O ensino tem que ser descentralizado. A prefeitura tem que abrir concurso e contratar mais profissionais. A prefeitura tem que valorizar aqueles profissionais que estão na prefeitura. No ensino infantil, tem que construir mais creches. Hoje, uma monitora, ela cuida em média de 7 bebês. Não está certo. É muito para ela, tem que ter mais profissionais. Outra questão também importante, tanto no ensino infantil quanto no ensino fundamental 1, o período tem que ser integral. É um direito da criança estar na escola em período integral, mas não com tempo ocioso. Ela tem que estar com matéria, tem que estar acompanhada pelo professor. Tem municípios aqui no estado de São Paulo que estão, inclusive, criando escolas, no ensino infantil e no fundamental 1, que são escolas bilíngues. E aí, na quinta ou sexta série, essa criança já fala 2 línguas. Lá na frente, isso vai ser muito importante para ela conseguir um emprego numa multinacional aqui em Limeira. Outra questão também é retomar a conversa com o estado de São Paulo. Tem escola lá no Jardim Lagoa Nova, é uma obra que foi iniciada, foi abandonada. Quando eu fui deputado estadual, eu sentei com os 3 governadores que eu convivi, os 3 eu fiz esse mesmo pedido, os 3 aprovaram, mas eles carecem de sentar com o prefeito municipal e assinar o convênio para que se restabeleça essa comunicação e a prefeitura receba recurso do estado para poder continuar a obra dessa escola que é no Jardim Lagoa Nova. Então, a minha visão é que a educação carece, além de investimentos, ela carece também de eficiência por parte da prefeitura. Outra questão também importante que envolve a educação, no ensino médio, as escolas têm que ser período integral. Nós conseguimos, quando eu fui deputado estadual, com que 4 escolas em Limeira se tornassem escolas em período integral, mas são escolas do Estado. A prefeitura pode dar o suporte para isso. A prefeitura pode fazer uma parceria junto ao Estado e ajudar também essas escolas estaduais. Murilo, ainda nessa esteira, o Covre citou, e nós perguntamos para todos os pré-candidatos dos pancadões e falamos também de rolezinhos, não são exatamente a mesma coisa, mas estão nessa seara de questões sociais delicadas que precisam ser tratadas, né? Os pancadões, os rolezinhos e os moradores de rua. O que você pensa desses temas e como você trataria esses temas caso fosse eleito? Caio, moradores de rua são aqueles que envolvem pessoas que estão em vulnerabilidade social. Teve um caso recente lá na Boa Vista de um padre que fechou a igreja São Sebastião, por conta de segurança. Então, por um lado a segurança das pessoas de bem, inclusive as pessoas da região da Boa Vista, a região do centro também, que estão reclamando da quantidade de moradores de rua, da quantidade de flanelinhas. É uma questão de segurança pública, é uma questão de ouvir esses comerciantes, as pessoas e encontrar o melhor caminho. Em relação ao morador de rua, a gente precisa primeiro caracterizar quais são os moradores de rua, porque cada um, tem vários tipos de pessoas que estão na rua, tem alguns que são de família de Limeira, outros que são de famílias de fora, que estão vindo para cá, porque para eles está sendo muito bom a forma como a prefeitura tem atendido eles, para que eles venham para Limeira. Então, a cidade virou uma cidade que é fácil receber o morador de rua. Só que o que a gente tem que se preocupar é em como tirar ele da rua. Por isso que eu defendo que, primeiro, tem que ter um trabalho junto com as entidades que já realizam o trabalho social. Tem que se cadastrar todos que estão em vulnerabilidade social, identificar a situação de cada um
e encontrar uma solução para aqueles que têm família, fazer um trabalho junto com a família, junto com a igreja, para que ele possa sair dessa condição, para aqueles que acabam sendo viciados em droga ou no álcool, tem que fazer um trabalho junto com uma entidade competente para isso, junto com a prefeitura, e um trabalho que seja contínuo com essa pessoa, para que ela possa sair dessa condição e ter o suporte para que ela não volte para essa condição. A prefeitura tem que fazer um trabalho preparando também essas pessoas para o mercado de trabalho, para que ele possa se reinserir na sociedade. E é um trabalho conjunto, é família, prefeitura e também as entidades. Tudo começa com um cadastro dessas pessoas, identificando a situação pela qual cada uma se encontra. E depois disso, tem que se traçar um trabalho para cada pessoa. O que a gente não pode também deixar de pensar é na segurança das pessoas que estão nessas áreas, do comerciante, da pessoa que vai lá comprar no comércio. Para esse caso, a gente também tem que ter um trabalho efetivo na segurança e em defesa dessas pessoas. Murilo, e aproveitando um pouquinho, como o Caio disse, né, nessa mesma esteira, você citou agora a questão da segurança dos comerciantes. E isso é um tema muito importante aqui na nossa cidade, porque o nosso programa aqui já trouxe muitas reclamações, tanto de moradores com comércios, quanto também de comércios com a violência. Como que você faria para gerir isso nessa questão dos comerciantes, em questão de segurança, em questão de ter mais apoio para eles crescerem, porque são empreendedores? Como que você faria para gerir essa parte também desse olhar para os comerciantes? Olha, primeira coisa, principalmente em relação aos comerciantes do centro, é preciso que a prefeitura retome as câmeras de segurança no centro, naquela condição de dome, que era aquela câmera que vem 360 graus. A prefeitura precisa colocar um efetivo da Guarda Municipal no centro, aliás, mais efetivo para que esteja a disponibilização deles. É uma questão de segurança pública. A segurança pública em Limeira tem que ser desburocratizada. Como é que a prefeitura faz isso? Integrando a Guarda Municipal junto à Polícia Militar e junto à Polícia Civil. Fazendo um trabalho conjunto entre esses três órgãos. Dando prolabore para o policial militar, dando atividade delegada para o policial militar, para que ele possa atuar tanto pelo Estado, mas também pela Prefeitura de Limeira e na região central. E isso também serve como incentivo para que mais policiais militares queiram atuar aqui na cidade. A Prefeitura tem que conversar com todos aqueles que estão envolvidos na Polícia Militar. Tem a primeira companhia, por exemplo, que tem um prédio que sequer eles conseguem revitalizar o prédio. A Prefeitura tem que desburocratizar, fazer a concessão desse prédio para o Estado. E são nessas pequenas coisas que a gente consegue fazer um trabalho integrado entre a Guarda Municipal, a PM e a Polícia Civil. O Guarda Municipal tem que ter arma de qualidade. O Guarda Municipal tem que ser respeitado, tem que ter uma motivação de trabalho. Quando eu fui deputado estadual, eu consegui, junto ao governo do Estado, não foi uma emenda, na verdade foi um atendimento que o Estado fez junto ao secretário de Segurança Pública, para que a gente doasse, eu digo o Estado de São Paulo, doasse para a Prefeitura Municipal 200 armas Taurus 40. Mas era necessário que o prefeito aceitasse isso, integrasse o sistema do governo do Estado e aderisse a esse sistema. E a prefeitura não nos respondeu ao longo desses anos. A outra questão também envolve o sistema do Detecta, que é um sistema do governo do Estado de câmeras integradas entre Estado e município, sendo que o subsídio vem do Estado. E essas câmeras, elas ficam em todas as saídas da cidade e nas principais regiões centrais da cidade. E são câmeras de alta resolução, que elas são integradas à Câmara do Estado e a Polícia Civil consegue acompanhar também o trabalho de segurança na cidade através do Estado. Mas é a Prefeitura que faz a compra dessas câmeras e a Prefeitura que assina o convênio com o Estado. Ou seja, se a Prefeitura atender às demandas do Estado de São Paulo, ela consegue melhorar também a segurança desses comerciantes que estão querendo vender, que estão querendo gerar empregos e que se sentem inseguros. E também daquelas pessoas que querem comprar no comércio e elas se sentem inseguras. Muitas vezes elas deixam de ir para o centro ou deixam de ir para um comércio no bairro porque ela se sente insegura em virtude da falta de segurança que nós temos em Limeira. E voltando em relação aos moradores de rua, o que eu não acho certo também é quando a gente tem uma pessoa que ela usa dessa questão que envolve o morador de rua para poder se promover politicamente. O que nós temos que fazer é dar resultado efetivo. Porque quando se faz um trabalho com esse morador de rua para que ele possa se reintegrar na sociedade, um trabalho junto com as entidades que já fazem esse trabalho, já sabem o que está acontecendo. E não é um trabalho de propaganda, não é um trabalho político, é um trabalho que traz resultado. O que a gente tem visto é que o que tem sido feito pelos moradores de rua não está sendo feito de forma conjunta com a prefeitura, de uma forma coesa, e o que está acontecendo eles estão aumentando. Então, quando faz esse trabalho para se diminuir flanelinha no centro, para se diminuir morador de rua no centro, para se diminuir as pessoas que estão em vulnerabilidade social, e junto com isso, traz um suporte para a PM, traz um suporte para a Guarda Municipal, coloca câmeras de segurança. Essa segurança o comerciante vai acabar tendo
nesse trabalho conjunto. 56 minutos, nós estamos conversando com o Murilo Félix, pré-candidato a prefeito de Limeira, pelo Podemos. Podemos. Murilo, quantos partidos já estão com você, além do Podemos? Caio, são 2 partidos, o Podemos, que eu sou presidente municipal, e também o Agir, que minha mãe é presidente municipal. O Agir, eu recebi esse convite para que assumisse o partido, por ser o partido do autista. Eu fui o deputado estadual que criei a lei da carteirinha do autista no estado de São Paulo. Então, teve esse relacionamento, essa gratidão, porque muitas pessoas tiveram a sua vida mudada por ter a carteirinha do autista, que traz a ela garantias, tanto de visibilidade, de conscientização na sociedade, como também quando ela vai procurar um poder público, é mais fácil ela levar a carteirinha do autista, ela já identifica que o seu filho, o seu familiar é autista. Então, como a gente conseguiu realizar esse trabalho no estado de São Paulo, a gente teve essa gratidão mesmo do partido de entender que o nosso grupo defende as pessoas com autismo. Graças a Deus, minha mãe hoje é presidente do Agir. Eu fiz essa pergunta para você com uma segunda intenção. Faz alguns dias uma pessoa me abordou com a seguinte informação: a Constância Félix não será candidata a vereadora. No lugar dela, a família Félix elegeu um primo da família, eu não sei de que ramo da família, se primo por parte de pai ou se primo por parte de mãe, chamado Renan, que é um médico aqui de Limeira da família Félix, que seria candidato a vereador. Essa informação procede? A sua mãe, de fato, não será candidata à Câmara Municipal e o candidato da família para a Câmara será seu primo Renan? Renan ou Renê? Me perdoe se eu estiver errando aqui o nome, mas um médico da sua família, ele será o candidato da família à Câmara, Murilo? Cara, eu fiquei muito contente quando o Renan, ele chama Renan Félix, ele é médico, doutor Renan Félix. Ele é uma pessoa que faz um bom trabalho social, é uma pessoa que faz um bom trabalho como médico, e eu fiquei muito contente quando ele quis se lançar como pré-candidato. Então hoje nós temos a minha mãe, que é a Constância Félix, ela está se lançando mais uma vez, ela é pré-candidata, colocou o nome dela à disposição, ela já tem o eleitorado dela, ela já fez um trabalho na Câmara Municipal, aliás, é a única vereadora que foi de realmente oposição ao longo desses anos, que denunciou várias questões de que a Prefeitura fez seus erros na gestão dessa gestão municipal. E o Renan também tem vontade, e eu abracei essa ideia. Acho que o Renan pode sim ser candidato, acho que ele também tem um grupo de pessoas que apoia ele. Torço muito por todos os pré-candidatos que estão conosco. O que eu posso dizer a vocês é que cada pessoa que integrou o nosso grupo, ela entrou por conta dela defender uma ideia que possa ser útil para a cidade. Dessa forma que eu vejo também o meu primo, que é o Renan Félix. E com relação ao PDT, Murilo, historicamente seu pai esteve no PDT, sua mãe também esteve, salvo engano você também esteve no PDT. Por que é que o PDT não está na sua coligação para essa campanha? Porque eu discordo da ideologia do partido. Eu me filiei há muito tempo e discordo da ideologia, por isso eu abri mão de estar filiado ou de tê-los conosco. E aí me permita perguntar, já que você levantou essa bola, eu tenho visto aqui, eu disse que eu não ia ler comentários da plateia, não vou ler mesmo, nem perguntas, mas eu tenho visto aqui algumas figuras notadamente bolsonaristas, gente que foi ao tiro de guerra, gente que fechou em Anguera, que foi a Brasília no 8 de janeiro, defendendo a sua campanha. Então pode-se dizer que hoje você está desse lado, que você é bolsonarista, que você é um político de direita. Onde é que você se coloca no espectro político ideológico, Murilo? Caio, eu votei no Bolsonaro e eu também, a minha estrutura acadêmica, o que eu estudei foi isso. Eu estudei para ser empresário, Caio. Eu estudei para entender que a prefeitura tem que ser eficiente. Então, as pessoas que estão integrando o nosso grupo são pessoas que têm a visão de que a cidade tem que ser eficiente. Tem uma frase de um economista que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: as prefeituras, o poder público que diz que falta dinheiro é porque ele não está discutindo em como tornar esse poder público eficaz. É um economista americano. Então, eu penso dessa forma também. Eu acho que a gente tem que unir um grupo para transformar a prefeitura em um órgão mais eficaz. E esse grupo está junto comigo. Então, eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas. Tem o Ribeiro Selva, que faz um trabalho muito bom. O Ribeiro é o único que está denunciando a prefeitura, sendo em casos que nós nem imaginávamos que existia. Esse caso do pedágio recente, o que está acontecendo ali é um prejuízo enorme para os cofres públicos da cidade, porque o dinheiro do pedágio da Limeira a Cordeirópolis é da prefeitura e é uma denúncia de que as pessoas compram ticket de desconto e vendem para caminhões que são de fora de Limeira e fora do estado de São Paulo. Nós temos o Costa, que faz um bom trabalho, tem uma academia, é uma pessoa que integrou já a Polícia Militar, tem um trabalho muito bonito, social, e também um trabalho
pela segurança pública, o conhecimento que ele tem. Temos várias pessoas que estão conosco que pensam dessa forma também. E eu entendo que a gente tem que somar isso, a gente tem que colocar isso na gestão municipal. Porque o que nós estamos vendo hoje é muita gente fazendo marketing, propaganda, e não estão discutindo em como transformar a prefeitura em um órgão que seja mais eficiente. Então, por exemplo, quando a gente discute os ideais, eu quero trazer para você o que tem que ser feito de forma efetiva. Por exemplo, em relação ao trânsito, ninguém acha justo essa cobrança que tem de multas. A Prefeitura de Limeira arrecada mais de 30 milhões de reais em multas por ano. Tem vias aqui, o anel viário, por exemplo, que pelo Código de Trânsito Nacional deveria ter uma velocidade máxima de 70 km por hora, a Prefeitura coloca 60. É para gerar multas. Então, quando a gente traz um grupo de pessoas que tem uma vontade de fazer a cidade se desenvolver, são pessoas que entendem que a gente tem que unir forças sem pensar em poder, sem pensar em marketing, mas pensar em realmente o que tem que ser efetivo para a cidade, eu tenho muita fé nesse grupo que está comigo hoje. Murilo, você citou uma coisa importante, que são as pessoas que têm que estão juntas, né, para fazer esse movimento dar certo. Se você, como um futuro pré-candidato, digamos que você chegue à prefeitura, como será o seu contato, como será a sua negociação com a Câmara, já que a gente sabe que o prefeito depende muito da Câmara Municipal para conseguir levar um governo bom. Como que você vai fazer essa relação com os vereadores? Olha, quando um prefeito assume, assim como eu passei por isso quando eu fui deputado estadual, nós temos que ter um atendimento imparcial. Aliás, isso faz parte de um dos princípios da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. O gestor público, ele tem que governar para todos, ele tem que tratar com todos, independente de lados políticos. Então, quando eu fui deputado estadual, eu liguei para o Mário, tentei marcar várias reuniões com o Botchon e eu dizia o seguinte para ele: independente de nós estarmos em lados opostos, a gente tem que respeitar o princípio do direito público na administração, que é a impessoalidade. A gente tem que respeitar o outro princípio da administração pública, que é a eficiência. Ou seja, o maior foco tem que ser trazer eficiência para o poder público. E é por isso que, mesmo sendo de oposição, eu tentei dialogar com o prefeito municipal, eu tentei trazer uma FATEC para a cidade de Limeira e, junto com o governador à época, a gente conseguiu viabilizar pelo governo do estado, que se dispôs a colocar recursos para construir a FATEC, mas a prefeitura tinha que ir lá e doar o terreno. E, infelizmente, a prefeitura municipal não quis assinar o contrato para fazer a cessão do terreno. Mas eu tive esse movimento. Mesmo o prefeito sendo oposição, eu entendia que tanto eu quanto ele, nós estávamos atuando pela cidade de Limeira. E é essa tratativa que eu vou ter com a Câmara Municipal. Independente da forma de como cada vereador pensa, a gente tem que ouvir todos e atender o que é importante para a cidade de Limeira. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, a Estrada da Balsa, que é a linha 156. Nós conseguimos integrar a Estrada da Balsa junto a um programa do Estado, que se chamava Programa Mais Vicinais. Era um programa do governo do Estado, que liberava um recurso. Isso foi aprovado na Lei Orçamentária Anual do Estado. Eu era deputado, estava lá, eu votei para que fosse aprovado. Eu tratei junto ao governador para que estivesse isso na pauta da Lei Orçamentária Anual durante os anos que eu fui deputado. Mas qual é necessário naquele momento? A prefeitura tinha um prazo para fazer um levantamento orçamentário, que era um projeto de qual seria o custo para poder implementar o asfalto novo na estrada vicinal, que é a linha 156, a Estrada da Balsa. A prefeitura não nos recebeu. Quando nós marcamos uma reunião no Estado para tratar sobre esse assunto na Secretaria de Desenvolvimento, o prefeito não foi e não enviou um representante. Então, se a gente tem uma prefeitura que ela atua só para si, aí quem perde é a cidade. Então, eu entendo que, como gestor público, todo gestor público tem que respeitar os princípios da administração pública, principalmente o princípio da impessoalidade e também o princípio da eficiência. Murilo, as pessoas dizem que a eleição está longe, mas para mim está tudo muito perto, Caio. Já começou. E eu queria perguntar para o Murilo, e por que eu estou perguntando para o Murilo? Porque envolve uma questão aí de denúncias que pesam contra ele, e essa investigação criminal comandada pela Procuradoria-Geral de Justiça com a autorização do TJ, Caio, ela está em segredo de justiça. Então, eu estou perguntando porque, enquanto jornalista, eu também não consigo ter acesso. E eu queria que você respondesse, Murilo. Você estará elegível para disputar a Prefeitura de Limeira
em outubro? Por que tem essa investigação? Esse caso aí eu vou falar rapidamente, são denúncias enquanto o Murilo estava como deputado, denúncias de rachadinha no gabinete, aluguéis superfaturados, etc. Como é que tá isso, Murilo? Você já venceu essa batalha ou não? Ou ainda está prestando contas aí para esta investigação criminal? Nani, eu não respondo a nada na justiça e a questão é o seguinte, infelizmente Limeira é assim, em vez de se discutir ideias, se discutir propostas, o que meus adversários fazem é querer fazer denúncias anônimas para que possam me prejudicar politicamente. Eu estou indo para a minha 5ª eleição. Toda eleição eu ouço essas acusações de que eu vou ficar inelegível. Toda eleição eu ouço novas acusações de denúncia anônima de alguém com informações para que gere algum inquérito contra mim para que depois possa estourar na imprensa durante a campanha eleitoral. E eu estou aqui na minha 5ª eleição discutindo com vocês o que a cidade realmente precisa. O que eu acho que a gente não pode mais aceitar, isso é repugnante, é aceitar esses movimentos políticos que querem criar fake news, que querem criar denúncias anônimas apenas para poder desgastar uma pessoa. E a gente sabe que isso está acontecendo no Brasil todo. Esse movimento para poder desmoralizar uma pessoa, e sendo que quando o ideal seria que se discutisse ideias e se discutisse o que a cidade precisa. E detalhe, este caso, quem fez a denúncia foi um ex-assessor meu, que hoje trabalha para um adversário político. Ou seja, todos esses movimentos são movimentos políticos para que possam prejudicar a gente. O que me deixa muito contente é que ao longo desses anos eu consegui separar o joio do trigo no meu grupo político. E as pessoas que estão ali comigo são pessoas que elas estão dentro da política não porque elas gostam de política ou porque elas querem poder. Elas estão ali porque elas querem uma cidade melhor. Então toda discussão que eu faço é sempre discutindo o que Limeira realmente precisa e que essa cidade, se não tiver uma gestão eficiente, a gente vai gerar um prejuízo para Limeira para os próximos 10, 20 anos ou mais. Só para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Limeira pegou um empréstimo de mais de 400 milhões de reais aprovados na Câmara Municipal. Não está pagando os juros desse empréstimo há um ano e, infelizmente, se não houver uma gestão, uma renegociação dessa dívida, a Prefeitura sequer vai conseguir ser gerida nos próximos anos. Então, quando alguém faz essas acusações contra mim, mais uma vez eu digo, ao longo das minhas 4 eleições que eu já passei aqui em Limeira, eu sempre convivo com denúncias anônimas, que depois eu provo inocência, mas que elas sempre são trazidas para gerar um impacto na eleição. O limeirense também já cansou disso. Acho que o limeirense está cansado de não conseguir uma vaga em creche. Eu acho que o limeirense está cansado desses discursos políticos, desses marketings políticos, quando, na verdade, a gente está ansioso para entender como é que vai ser a cidade para os próximos anos. Deixa eu só fazer um adendo aqui com relação a denúncias, Murilo. Você optou por ser uma figura pública. Você tem a sua vida de empresário e se você tivesse ficado na sua vida de empresário, você possivelmente não fosse alvo de denúncias, que aí você tem razão, podem se confirmar ou não. Denúncias são denúncias. Denúncias podem levar a condenações ou podem servir como espécies de carimbo, de honestidade. Você é uma figura pública, Murilo. Você vai ser cobrado e vai ser cobrado pela imprensa, e é o papel da imprensa, é o papel do jornalismo profissional. Se houver denúncia, a imprensa vai tentar te ouvir, pelo menos nós vamos tentar te ouvir. A Nani fez uma pergunta agora para que você respondesse. Se houver absolvição, nós vamos falar da sua absolvição. Se houver condenação, também. Você, apesar de jovem, você tem razão, você é muito experiente. Você participa de processos políticos há muito tempo. Então, certamente você está preparado para perguntas mais duras e para perguntas que vão ser mais leves e que são as mais fáceis de responder, inclusive. Eu vejo em você um político preparado para responder qualquer tipo de pergunta. Agora, pelo histórico do Murilo, político, pelo histórico da família Félix, naturalmente que vão surgir essas perguntas e não necessariamente está se tratando de coisa plantada ou de adversário político. A gente pergunta, dá ao político o direito de responder. Nós não vamos só perguntar coisas leves, mas nós também não vamos perguntar só isso, Murilo. Nós vamos perguntar também de questões programáticas que você tem razão, olha, estou te dando razão pela segunda vez, você tem razão, são as coisas que mais interessam para o município. Considerando isso, antes da gente ir para o pote aqui, como foram os seus adversários prováveis e futuros, eu queria perguntar a você, porque os últimos prefeitos de Limeira foram em ordem
decrescente, não é? O Mário Botion está terminando o segundo mandato, o Paulo Radiche e o seu pai, Silvio Félix. Você, durante a entrevista, pontuou sobre várias coisas que faria diferente, que fará diferente caso eleito, que fará diferente do atual prefeito Mário Botion. O que hoje, tanto tempo depois do seu pai ter deixado a prefeitura, você faria diferente do seu pai, que foi prefeito por quase 8 anos? Olha, Caio, eu acho que a cidade ela muda ao longo do tempo. Então, a gente não pode comparar uma gestão de agora ou comparar algo que acontece agora politicamente com lá atrás. Porque uma das coisas que eu faria, por exemplo, a merenda escolar, eu não iria terceirizar. Era algo que a gente foi descobrir depois que, por mais que foi uma economia para a prefeitura, gerou um enfrentamento político. Então, existem algumas questões que envolvem a política que, na verdade, acho que seria ideal que fossem feitas de forma diferente. Mas é fácil a gente olhar para trás e querer compreender ou querer encontrar acertos e erros. É difícil a gente avaliar como é que seria estar lá naquele momento. O que eu fiz ao longo desse tempo é tentar compreender como é que a cidade mudou ao longo desses anos e acompanhar as gestões que vieram, não só a do Botion, como também a do Paulo Radiche, como a do Zovico, a do Silvio, que foi meu pai, do Pejon, do Pedrinho, mas entender também, separar como é que a gente pode ter uma gestão eficiente agora, retomar o que eles fizeram de bom e aquilo que não foi feito de bom e colocar em prática. Por exemplo, Centro de Saúde da Criança, foi fechado o Centro de Saúde da Criança e a prefeitura usou um argumento absurdo de que se fechou o centro para poder levar o pediatra para o bairro, quando, na verdade, é fundamental que se tenha o pediatra no bairro e também o Centro de Saúde da Criança aberto, também um atendimento na humanitária aberto. E quando eu fui deputado estadual, eu enviei mais de R$1 milhão de emenda que a prefeitura não aceitou. Isso é chamado de emenda complementar, popularmente, quando na prática não é uma emenda. É um recurso que o governo do estado libera a nosso pedido, mas a prefeitura tem que fazer a conversa com o estado para que esse recurso chegue. É uma conversa direta entre prefeitura e estado. O deputado faz a ponte. E a prefeitura preferiu fechar o Centro de Saúde da Criança ao invés de receber esse recurso e manter ele em pleno funcionamento. E lá era muito importante para as crianças. Então, eu entendo que quando a gente faz uma análise, tem que ser uma análise completa. Teve erros e acertos de todos os prefeitos. O que nós temos que fazer é sempre ter em mente a ideia de que o que um prefeito começa, o outro precisa continuar. É isso que eu levo pela frente. O que foi feito no passado, que parou no tempo, a gente tem que continuar isso. E, por exemplo, os investimentos que foram feitos, as obras que foram iniciadas e que pararam, a gente tem que continuar. A Limeira tinha um projeto para que tivesse um ginásio esportivo, ia ser um convênio junto à Unicamp, tem que restabelecer essa comunicação com a Unicamp para que Limeira tenha um ginásio esportivo, o Centro de Saúde e Lazer do Idoso, que foi fechado, e tem gente que recebe por estar trabalhando lá, que na verdade não está lá. Tem que reabrir o Centro de Lazer do Idoso. A prefeitura tem que investir nisso. Então, essas questões que eu acho que são importantes. Seria uma análise racionalista, uma análise de como está a cidade hoje e o que a gente tem que administrar de hoje para frente no município de Limeira. Estamos conversando com o Murilo Félix e agora, Murilo, a gente vai para o pote. Dentro do pote, eu estou te mostrando aqui, tem 6 temas. Eu vou mostrar cada um dos seis temas e desses temas, que são os temas programáticos. Os seus adversários, futuros adversários, responderam alguns a temas parecidos, houve mudanças, não é, entre uma entrevista e outra, mas houve temas repetidos. Isso quer dizer que para Betinho Neves, Érica Tanque, Mayra Costa e Luiz Mitsunaga, provavelmente tenham surgido temas iguais, mas certamente também surgiram temas diferentes. Eu vou mostrar aqui quais são os 6 temas que nós vamos dobrar, os papeizinhos que nós vamos dobrar de novo, e depois nós vamos sortear desses temas 4 para você responder. Então, o primeiro papelzinho aqui é sobre transporte coletivo. Vai para o pote. O segundo tema é sobre causa animal. Também vai para o pote. O terceiro tema, desenvolvimento, vai para o pote. Vou dobrar de novo. Quem vai sortear é a Nani. O quarto tema, educação. O quinto tema, saúde pública. E o sexto e último tema, vou repetir, dos 6, 4 vão ser sorteados. O sexto tema é Silvio Félix. Estão todos aqui no pote. Nós vamos sortear 4, Murilo. Agora são
13 horas e 16 minutos, o que quer dizer que você tem, até o final da entrevista, pouco mais de 20 minutos. Vou fazer a sugestão de que você olhe no reloginho, que se são 4 perguntas e 20 minutos, você vai ter mais ou menos 5 minutos para falar de cada tema. Né? Eu alerto os pré-candidatos, porque tem candidato que fala de menos e tem candidato que fala de mais. Então, acho que não vai ser problema para o Murilo, que está acostumado a essa rotina. Vamos sortear o primeiro tema, Nani? Lá, vou mexer aqui. Darará. Vamos lá, Murilo. Ah, ele vai gostar desse tema. Causa animal. Causa animal. Bom, eu sou defensor dos animais, vocês já sabem disso. Quando eu fui deputado estadual, nós conseguimos, junto ao governo do estado, que Limeira recebesse o programa Meu Pet do governo do estado, que abriria uma clínica veterinária gratuita. Infelizmente, a prefeitura não quis também, nesse caso, fazer a cessão do terreno para que recebesse esse investimento do estado. Mas a gente está trabalhando também por aquelas pessoas que têm nas suas casas, que têm seus animais, porque quando a gente defende esse animal, a gente também defende a família. Cada vez mais os animais estão envolvidos na família e fazem parte da família. Só que hoje a Prefeitura de Limeira, ela faz um atendimento centralizado no bem-estar animal, e isso é um problema, porque aquela mulher que tem o seu cachorro e mora lá no Belinho Ometo, mora no Santo André, mora na Boa Vista, muitas vezes ela não tem condição de levar o seu animal até o Departamento do Bem-Estar Animal. Então, primeira coisa, a Prefeitura tem que se construir um hospital veterinário público, ou restabelecer a comunicação com o Estado para receber essa clínica veterinária gratuita do governo do Estado de São Paulo. E segunda questão, a Prefeitura tem que ter veterinário nos bairros. Então dá para fazer um trabalho descentralizado no atendimento no bairro. Então, quando se pensa em saúde, a gente pensa em um atendimento descentralizado. Tem a saúde da pessoa, que é uma saúde, tem recursos próprios para isso, 15% do orçamento da Prefeitura, e a Prefeitura também tem o investimento necessário para a saúde animal, que não tira de recursos da saúde da pessoa, mas é um recurso da própria Prefeitura. Inclusive tem municípios que criaram o Fundo de Proteção Municipal ao Animal, que recebe recurso para gastar na defesa dos animais. Então, descentralizar o atendimento, ter um hospital veterinário público ou uma clínica gratuita, e atender essas famílias. Não dá para ficar com atendimento por lista de espera. O atendimento tem que ser humanizado, o atendimento tem que ser próximo da família. Principalmente com aqueles trabalhos preventivos, vacinação, castração. Isso é fundamental que seja feito. E o que está sendo feito hoje pela Prefeitura é um trabalho que tem começo, meio e fim. Não é um trabalho contínuo. Então eles criam um trabalho de castração, mas que logo para. A Prefeitura tem que ter um trabalho contínuo de castração nos bairros. Isso é fundamental. Hoje em dia, o pai e a mãe muitas vezes gasta mais com a saúde do próprio animal do que com a própria saúde. É caro. E a Prefeitura tem que ajudar nesse sentido. Mas tem coisas que é difícil para a pessoa conseguir tratar. Um animal com câncer, por exemplo. Eu tive um cachorro que morava com a gente, que era um filho pet que nós tínhamos, eu e a Lu, e ele faleceu com câncer. Mas qual que é a solução que a Prefeitura pode viabilizar nesse caso também? A Prefeitura pode fazer um convênio com as clínicas veterinárias da cidade. Limeira tem bons veterinários e tem muitas protetoras, muitas ONGs, que já têm as clínicas que elas conversam, que elas são conveniadas, que elas lidam. Essas clínicas podem fazer uma parceria com a Prefeitura até mesmo para poder atender essas ONGs. Vamos sortear outro, Vamos sortear Caio? o segundo tema, Nani, por favor. Lá, deixa eu dar uma chacoalhada aqui, vamos lá. Desenvolvimento. Murilo. Desenvolvimento. A Prefeitura precisa retomar o atendimento direto com o empresário. Não da forma como é feito hoje, que é burocrático, que dificulta para que ele possa investir aqui em Limeira. Como é que tem que fazer isso? Voltar aquele departamento da empresa fácil. Quem quer investir em Limeira tem que ter o apoio da Prefeitura. A Prefeitura tem que voltar ao programa de desenvolvimento municipal, que eu não sei como até hoje a Câmara Municipal não voltou a discutir isso, que é reduzindo impostos na cidade para as multinacionais que querem investir aqui. O Congresso Nacional está discutindo a reforma tributária, mas ela vai entrar em vigor daqui a 10 anos. Então, nesse tempo, nos próximos 4 a 8 anos, a Prefeitura vai ter uma autonomia muito grande ainda em relação ao ISS, em relação ao IPTU. E esses descontos a Prefeitura pode oferecer para as multinacionais para que elas investam em Limeira. Lá atrás houve um trabalho efetivo. Quando a gente passava pela rodovia Anhanguera, tinha uma placa: empresário, invista em Limeira. Isso tem que ser retomado, porque a cidade tem uma localização excelente e ela é uma cidade atrativa. Só que a Prefeitura tem que ser o órgão motor para que essa empresa invista aqui.
Então tem que voltar a conexão junto ao governo do estado. Quando eu fui deputado estadual, eu fiz parte da Comissão de Indústria e Comércio e eu dialogava com o Invest São Paulo, que é um órgão do governo do estado que traz as indústrias para cá. E, infelizmente, a gente conversava sobre Rio Claro, sobre Iracemápolis, porque a Prefeitura de Limeira não atualizou o seu cadastro junto ao Invest São Paulo para que esse órgão mostrasse para as multinacionais que querem investir aqui. E foi por isso que muitas indústrias que viriam para Limeira foram para outros lugares. Só que no passado era diferente. No passado, Limeira recebeu a Faurecia, recebeu a ampliação da Mali, recebeu a Nacional Tubos, foi feito investimento para que a Mandos estivesse aqui, a Stanley e tantas outras multinacionais e empresas que vieram para a cidade e geraram emprego em Limeira. A outra questão fundamental é que a prefeitura restabeleça a escola do trabalho, que era uma escola que a cidade dispunha para o município, para as pessoas, para que elas pudessem estudar e se formar, se atualizar para o mercado de trabalho. Então, a prefeitura precisa ter uma conexão direta com a CIL ou com as entidades que envolvem os empresários, que envolvem os comércios, que envolvem a indústria, e através dessas entidades, através de uma comunicação direta com a indústria, receber o feedback deles, o retorno deles, de quais são as profissões necessárias de que eles não estão encontrando. E a prefeitura oferecer esses cursos através da Escola do Trabalho. Então pense o seguinte, uma multinacional quer investir em Limeira e ela aceitou investir na cidade, ela vai ter uma demanda de mão de obra que provavelmente a cidade ainda não vai ter, mas a prefeitura pode formar pessoas para essa mão de obra. Isso é importante, senão vai acontecer como nós estamos vendo hoje. Nós temos parte dos empresários, parte da indústria, parte até mesmo do comércio procurando mão de obra, mas tendo dificuldade de encontrar pessoas para poder trabalhar. Eu li uma notícia muito boa no Estadão, agora nesse mês de março, que falou sobre a geração Z, que são as pessoas que nasceram de 95 a 2005. E essa geração Z tem muito conhecimento sobre celular, sabe mexer nas redes sociais, mas não tem o conhecimento dos softwares que as multinacionais usam, não sabe usar ao certo um Excel, por exemplo. Então nós temos que fazer um movimento na cidade de juntar a demanda do setor privado junto com a mão de obra em Limeira. E essa relação a prefeitura pode fazer através de várias iniciativas, mas também através da Escola do Trabalho. A outra questão é a cidade se preparar para poder receber essas indústrias. Encontrar áreas que podem ser áreas industriais. Promover para que essas indústrias tenham facilidade para poder investir e comprar essas áreas. Tudo isso é a prefeitura que pode fazer. Hoje, se vocês conversarem com empresas que lá no passado quiseram investir em Limeira, eles têm dificuldades para poder regularizar a sua empresa. Tem empresas que estão há mais de 10 anos tentando liberar um acesso na rodovia. São empresas indústrias que investiram em Limeira, que compraram área próxima a rodovias, tanto na Anhanguera quanto na rodovia Bandeirantes ou na SP-147, e eles não conseguem coisas tão simples como liberar o acesso para a rodovia. E aí fica caro até para o custo de logística deles. Então tem multinacionais, por exemplo, a Mando, a DAS, a Yatil, a Sofera, que é uma empresa aqui de Limeira, elas estão numa região na SP-147, e o que eles pedem para a prefeitura apenas é asfalte e regularize a saída para a rodovia, porque isso abaixa o custo logístico dessas empresas. Então, esse atendimento é um atendimento eficaz, é um atendimento da prefeitura respeitando o princípio do direito público, da eficiência, de compreendendo que ao ajudar a indústria, ao ajudar o comerciante, a economia roda na própria cidade. Outra questão importante, quando a prefeitura dá esse desconto de IPTU ao longo desses anos para essas empresas, quando a prefeitura ajuda na redução do valor do ISS, por exemplo, é claro que reduz um pouco inicialmente o orçamento da prefeitura porque ela está dando um desconto, em tese, mas na prática acontece outra coisa, porque essas empresas elas vão estar investindo na cidade e muitas vezes são multinacionais que se não tivesse esse benefício, elas iriam para outra cidade e elas passam a investir aqui. E esse investimento delas é contratando pessoas que moram em Limeira. E essas pessoas representam famílias. E essas famílias, elas vão comprar na cidade. Elas vão no shopping da cidade. Elas vão no supermercado da cidade. Elas vão no comércio dos bairros aqui em Limeira. Que Limeira tem comércios como na Pedro Elias, como na Lauro Correia, na Fabrício Vanpré. E essas pessoas também vão no centro comprar. Então, o que acontece? A economia roda na própria cidade. Quando há um incentivo da prefeitura para que haja investimento externo aqui na cidade, a cidade como um todo cresce e a prefeitura também acaba tendo um orçamento melhor, e isso é melhor também para o munícipe. 1h25. Murilo, nós estamos caminhando para o fim e tem mais 2 temas para sortear, né? Mostrar o pote. Para quem já viu e diz que não viu, mas que quer ver, não tem problema nenhum, a gente mostra. Vamos sortear, Nani.
Vamos lá, Dos então. 4 temas, 2 serão abordados pelo Murilo. Saúde, Murilo. Bom, saúde. Primeiro que as pessoas hoje estão com muita dificuldade para conseguir atendimento para um médico especialista. Estão com muita dificuldade para conseguir um remédio na rede pública. E aí fica essa história das pessoas terem que procurar lideranças políticas, procurar vereadores para conseguir ter a sua demanda atendida. Isso que deveria ser a exceção em Limeira acabou virando a regra. Esse é um problema muito forte na saúde. A prefeitura precisa fazer um trabalho mais humanizado, direto com essas pessoas. Primeiro, retomando o conceito das UPAs. Limeira tem uma UPA, que é a do Abílio Pedro, mas lá atrás houve um convênio, houve uma tratativa junto ao governo federal que já havia feito a liberação de mais 2 UPAs para a cidade. Uma seria na região da Vista Alegre, a outra seria na região do Jardim Aeroporto. E a cidade comporta essas UPAs. Só que a prefeitura tem que fazer um diálogo junto ao governo federal, junto ao governo do estado, para que possa receber esse recurso. Muitos trabalhos que são feitos através de uma gestão municipal não são com recurso da prefeitura, mas com um trabalho direto com o governo do estado e o governo federal também. E isso tem que ser feito para que a gente consiga restabelecer esse projeto de trazer mais 2 UPAs para o município de Limeira. A outra questão também é um trabalho preventivo na saúde. Eu conversei com um senhor que ele me disse o seguinte: há 8 meses ele estava aguardando um exame para conseguir ver se ele estava com câncer ou não. Há 8 meses. E a sugestão que eu dei a ele é que nessa gestão o caminho é a Defensoria Pública. Ele tinha que procurar a justiça. Isso não pode acontecer. A Defensoria Pública também deveria ser a exceção e hoje virou a regra. Todo mundo que quer o seu direito garantido acaba tendo que fazer ou procurar a via judicial através de um advogado particular ou ir para a Defensoria Pública. A prefeitura tem que fazer um trabalho preventivo. Lá em 2020 eu defendi que Limeira tivesse um centro de prevenção e combate ao câncer, com estudo adequado e acompanhamento das famílias, das pessoas que vão se envelhecendo, porque a cidade está se envelhecendo ao longo dos anos, para que identifique o quanto antes a pessoa tem câncer ou não. Outra questão, a vacina para HPV é um dos cânceres que a vacina cura. É um câncer no colo do útero da mulher que é curado por vacina. Só que a prefeitura recebeu as vacinas do estado, não fez campanha de conscientização dessa vacina, não fez um trabalho junto às escolas, não fez um trabalho de conscientização com os pais e com as mães dessas meninas, desses meninos que estão na escola, e aí essas vacinas acabaram vencendo. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando sobre a vida das pessoas. Começa por um trabalho preventivo, começa por um trabalho descentralizado. Quando a prefeitura volta, como eu já disse aqui, quando a prefeitura vai lá e reabre o centro de saúde da criança, ela está valorizando a criança. Porque a criança, em vez de ir lá num posto de saúde e pegar uma fila, ela vai ter um atendimento direto